dia, gente. Mais uma semana, né? Glória a Deus. E nós nos reunimos num só espírito, eu e você, para a gente ler a palavra de Deus. Estamos na carta aos Hebreus. Hoje é o capítulo 11. Esse capítulo é um dos capítulos bem conhecidos, né, da Bíblia. Fala sobre os heróis da fé. Ele vai dizendo alguns dos homens, né, lá do passado, quando Deus chama Abraão, e até mesmo vai falar de Abel também, e falando da fé. Que capítulo, que texto apropriado para esse tempo que nós estamos, né? Então, vocês são todos muito bem-vindos. Eu vou começando aqui, gente. Capítulo 11 da Carta aos Hebreus. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Esse versículo vocês têm de cor, né? Eu imagino que sim, porque a gente ouve bastante. Pois por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia na praia do mar. Todos estes morreram mantendo a fé sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declaram ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria, mas agora ao melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido
por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou de ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado como povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Ai, sabe que eu estou pensando, gente, que esse capítulo a gente podia separar aí, sei lá, um mês, quem sabe, e ficar só nele, né? Porque como nós vamos extrair um comentário, um versículo, né, para comentar aqui por 3, 4, 5 minutos de tanto conteúdo. Incrível, né? Eu estou chamando a Cássia aqui, vamos ver se a gente consegue essa conexão. A Renata está dizendo o capítulo mais lindo de Hebreus. Pois é um dos mais lindos da Bíblia, né, gente? Olha como a Bíblia, a palavra de Deus, está atestando essas pessoas. Essa galeria, né, que é chamada dos heróis da fé. Ele começa o capítulo falando sobre a fé. O que é a fé? Né? Bom dia a todos. Quero fazer o meu comentário. Duas observações. Primeiro, versículo 6. Fé é certeza daquilo que nós esperamos e convicção daquilo que nós cremos e que nós não podemos ver ainda. E é tão importante que a gente exercite e faça crescer essa fé. Deus nos concede uma centelha de fé, diz a palavra de Deus. E nós trabalhamos para que ela aumente, cresça e vá até quando? Até quando o nosso esforço alcançar. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam dele, né, precisam crer que ele existe. E esses dois versículos são a base de toda a Bíblia, de toda a nossa existência.
Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? A gente, no mínimo, precisa crer que ele existe. Essa descrição dessas pessoas que esse capítulo é chamado da galeria da fé, não é? A galeria da fé, porque apresenta pessoas que tiveram fé. Algumas orações que elas fizeram, elas não alcançaram, mas nós vivemos, eu e você, nós vimos a realização dos pedidos deles, não é? Isso me traz muito alento, muito ânimo. Muitas orações que nós não vemos, não é para este tempo, mas Deus vai manifestar, porque nenhuma fica perdida. Nenhuma fica perdida. Nós vamos ver a realização delas, então. Semeie, ponha a sua semente, ore, coloque fé. E não fica olhando o resultado, porque o resultado vem com certeza. Vai cuidando de outra, porque essa já está semeada e essa vai chegar na nossa mão. Era isso que eu queria falar sobre fé. Nós precisamos trabalhar para que a gente aumente essa fé. A fé que agrada a Deus é a fé em Deus, não é a fé na nossa fé, né? Eu tenho fé porque eu creio e eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que vai dar certo. Você está tendo fé na fé, né? A fé precisa ser em Deus, muito menos em terceiros, né? Em coisas, em outros seres, não é? É fé em Deus, é a fé que agrada a Deus e que Ele recompensa. Fé em qualquer outra coisa é crendice, esquece, é crendice popular, esquece, não vai te trazer retorno, não tem conexão nenhuma. Amém, amém. Eu tô aqui pensando, né, que Romanos diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós temos contato com a palavra de Deus, por isso que a salvação ela é pela fé, porque você ouve, alguém fala para você, alguém um dia contou para você que existe um Filho de Deus que veio ao mundo, Jesus Cristo, feito homem, que deixou a sua glória, ele veio e ele veio representar Deus, ele veio manifestar Deus, ele veio trazer o céu para a terra. E ele morreu por mim e por você. Ele é o único caminho, a única verdade, ele é a vida. E que nós precisamos entrar por esse caminho para que tenhamos a vida eterna. Isso é o nascer de novo. Então, quando nós ouvimos essa palavra, que é a palavra da salvação, é a palavra da redenção, né? Nós entramos em contato com essa palavra e aí vem fé no nosso coração. Deus coloca fé no nosso coração. A partir desse momento, nós temos a escolha, né, de aceitar ou rejeitar, de crer nisso Sim. ou de não crer. Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós ouvimos e no momento que nós ouvimos, nós cremos. Isso significa que quando Deus fala Sim. algo conosco, Ele nos dá fé para acreditar naquilo. Então, o que Deus tem falado com você nos últimos dias? O que Deus falou em algum momento lá atrás com você? Aquilo que Deus falou, por mais absurdo que pareça, Ele trouxe junto com a palavra dele, a fé dele, para que você creia naquilo que Ele falou para você. E aí a gente tem essa escolha. Eu creio nisso que Deus está me falando, ou eu não creio, ou isso é um absurdo, essa história da caronchinha, né? Isso, e eu não creio, e aí eu não obedeço, eu não ajo, eu não tenho atitudes de acordo com o que Deus me falou, porque eu escolhi não me entregar a essa fé, não pegar essa fé e falar, eu creio. Né? Então, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus fala alguma coisa conosco, Ele coloca fé no nosso coração. Na verdade, já tem fé no nosso coração, né? Quando nós entramos em contato com a palavra da salvação, com o verbo vivo, com Jesus Cristo, nós já temos fé. Mas eu creio, isso é uma
né, uma interpretação minha, que quando Deus dá uma palavra específica, uma direção, Ele também dá fé, Ele provê fé no seu coração, junto com essa palavra, para você crer naquilo que Ele está falando. E essa questão aqui dos homens, né? Aquele tempo, por exemplo, ele começa falando de Abel. Abel estava ali, muito perto do que tinha acontecido, né? De Adão e de Eva. E ele foi aprovado como justo. E fala o texto que Deus dá testemunho das suas ofertas. Abel, ele agiu pela fé. Significa que Abel teve contato com a palavra de Deus. Que Abel recebeu de Deus. Abel tinha essa conexão com Deus. Porque ele creu. Como é que ele sabia como tinha que oferecer, como tinha que adorar? Esaú também sabia. E Deus falou com Saul. Né? Se a gente voltar lá no texto, nós vamos ver como Deus falou com Saul. Saul teve direção. Caim. Perdão, Caim. gente. Caim. Já estou mais à frente, né? Caim. Deus falou com ele, Deus deu direção para ele, falou, Caim, presta atenção no que você está fazendo, ó. Ele ainda teria tempo, né, de se arrepender. Mas o fato é que esses homens, eles ouviam a voz de Deus. Eles tinham a palavra. E hoje, gente, eu fico pensando aqui, ó, que nós temos tudo mastigado para nós. Esses homens, desde lá, eles foram escrevendo, isso foi sendo registrado. O Espírito Santo teve todo esse trabalho com esses homens, com tantos homens que escreveram a palavra de Deus, inspirando, colocando essa verdade no coração deles de uma maneira que eles não tinham dúvida do que escrever. E essa palavra chegou até nós. Hoje nós temos isso à nossa mão de uma maneira muito fácil. Acho que foi a pastora Ivoneide que comentou aqui que ela se envergonha e é desafiada a perseverar na fé. Eu também. Eu falo, gente, que evangelho que nós estamos vivendo hoje, né? Exatamente. Que nós temos tudo à mão, tudo à mão. Nós temos, ó, exemplos desses homens e tantos outros, né? Que não estão aqui, como o autor mesmo disse, que podia falar de tantos outros. Nós temos exemplos, nós temos a palavra, que é o mais importante, né? E nós temos a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele está confirmando a palavra, essa palavra escrita, ele confirma no nosso coração, quando a gente ouve, né? Então, por isso até que tem um detalhe importante, que acho que a gente já comentou em algum momento lá, acho que não sei se foi em Provérbios, que é importante a gente ler a palavra em voz alta. Sim. Né? Mas você lê em voz alta, porque você está vendo a palavra e você está ouvindo, né? E lembre que o que vê entra no nosso coração, mas o que ouve também. E é pela audição que nós cremos. Então, esses homens, eles tiveram contato com a palavra de Deus. Talvez fosse mais difícil, não sei, ou não, né? Como que a gente vai saber a maneira que eles ouviam isso? No espírito deles? Provavelmente, né? Mas eles acreditaram. E é esse o ponto que eu queria comentar. Eles ouviram e eles acreditaram. E sabe, Abraão, por exemplo, né, a gente tem hoje tantos exemplos que você pode olhar. Por exemplo, eu posso me espelhar na vida da Eli. Eu posso me espelhar na vida da Cássia e falar, nossa, a Cássia é um exemplo de fé para mim. A Eli é um exemplo de fé para mim. Olha a caminhada dela, olha, né, conhecendo um pouquinho da história de vocês, de algum amigo, de algum irmão, você olha e fala, puxa vida, né, é um exemplo para mim, eu também vou agir assim. Nós temos esses exemplos. Abraão não tinha exemplo de alguém. Não tinha. Né? E Noé, para construir a arca. Quem que tinha construído a arca antes? Ninguém. Hoje nós temos, se Deus chegar para você e falar, tem que construir uma arca, você fala, é igual o Noé, né? Acho que então, mas Noé não tinha. Ele ouviu, ele acreditou num absurdo daquele. Ele acreditou, né? Então, eles ouviram e eles creram. Nós ouvimos hoje de tantas maneiras.
Nós estamos aqui lendo essa palavra, né? É um canal, a palavra escrita. Se você, mesmo que você não tenha a palavra escrita, você está aí com a gente lendo. Você abre o seu WhatsApp hoje, qualquer grupo, vem um versículo bíblico. Às vezes no status da pessoa tem um versículo. Você abre a internet, tem de sobra a palavra de Deus. Por que que a gente também não crê? Por que a gente não crê, né? Não dá esse valor que eles deram, né? Então, fica esse alerta, o que eu gostaria de comentar de início. Eu tô aqui digerindo a sugestão da Eli, acho que é muito bom essa ideia da gente permanecer mais 2 ou 3 dias em Hebreus 11. Acho que vale muito a pena, né? É um assunto que nós estamos precisando, né, Eli? Esse tempo, falar de... Né? Isso. Né? É bem atual mesmo, nós estamos vivendo esse tempo. Eu quero voltar e convidar você, desafiar você a memorizar esse versículo. Memorizar. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos. Convicção daquilo que nós não vemos. E eu tenho um comentário aqui que a expressão original dessa fé é uma certeza concreta, confiança sem espaço para dúvida. Olha que lindo! Confiança sem espaço para dúvida em relação às promessas que Deus tem para cada um de nós, para todos nós, para toda a humanidade. Era isso. Para encerrar, a fé, ainda, né, falando um pouquinho do que é fé, a fé, ela é demonstrada quando que a gente crê, quando que a gente está realmente tendo fé, quando a gente faz, quando a gente se movimenta. Então, você ouve a palavra, amém, isso vem no seu coração, e aí você precisa tomar uma atitude, né? Eu volto na questão da escolha. Você escolhe ou não acreditar naquilo que Deus falou com você. Então, você tem uma escolha. Amém. Quando você escolhe, fala, não, eu vou ouvir, eu vou agir nessa fé que Deus já me deu. Eu vou aumentar essa fé. Como é que eu aumento a fé? Fazendo aquilo que Ele falou, né? Então, é nesse movimento que a gente realmente prova que estamos agindo em fé, que a gente mostra para nós mesmos, né? Porque é para a gente que a gente tem que mostrar. Então, esses passos na obediência daquilo que Ele fala, daquilo que está na sua palavra, e tudo, né, que está na palavra dele, tudo que nós já ouvimos, precisamos agir em fé. Inclusive aquilo que Ele já nos deu, né, gente? As bênçãos que Ele já nos deu, que Paulo fala em Efésios, nós agimos em fé. Crer é atitude, crer é movimento, senão fica só algo na sua mente que não vai gerar nada, né? Não vai ter isso que a Eli está falando de fé, é você crer naquilo que ainda não aconteceu, é você crer naquilo que não é palpável, que não está na sua mão. Senão não é fé, né? Quando você pode pegar, quando você pode fazer, aí já não é fé mais. Amém, gente? E sem espaço para dúvida. Sem espaço para dúvida. Isso é gestão da mente. Isso é governo da mente. Sem espaço para dúvida. Você sabe que eu estou pensando, Eli, que quando você age, você está indo contra a sua dúvida. Então, porque dúvidas a gente tem, sim, né? O nosso coração às vezes fica cheio de dúvidas, mas quando você dá um passo de acordo com a palavra que você ouviu, pronto, acabou, né? Isso. Então aí você tira o espaço da dúvida. Amém, gente. Ó, então amanhã nós voltamos, vamos continuar em Hebreus 11 para a gente se alimentar um pouco mais, né, desse tema tão lindo e tão importante, tá bom? Gente, tenham um excelente dia aí, fiquem com essa palavra, né? E eu deixo uma palavra específica para você sobre esse assunto. Verifique no seu coração o que Deus está falando com você hoje. O que Ele falou ontem, semana passada, o mês passado, que você ainda não agiu em fé, que você ainda não creu.
Volte lá na palavra que você recebeu, veja o que ele está falando com você, né? E medite nisso. E pense o que você pode fazer para tirar isso da palavra que está dentro e colocar a palavra em movimento, agindo em fé. Amém? Ah, ele desapareceu de repente. Mas tá bom, gente. Muito obrigado a presença de vocês. Eli, um beijo, obrigada, viu? E tenham todos um excelente dia.